Começando aqui oficialmente, bom dia. Estamos aqui com mais um capítulo da nossa quinta oficina de escrita criativa da UB Goiás. E hoje com o escritor Julian Fuchs, que vai falar para a gente sobre o romance como gênero, né? Acredito eu que grande parte de sua fala será baseada neste livro. Vou parar aqui um pouquinho para todo mundo poder ler. Que é Romance, História de uma Ideia, que é extraordinária, assim, gostei muito da leitura, que ao mesmo tempo que é um panorama sobre o romance quanto gênero, é também uma reflexão, né? Porque ele pega por temas e discute esses temas. Acredito eu que muito do que está aqui vai ser passado para vocês, né? E posso garantir que é realmente excepcional. O romance como apogeu, romance como suspensão, que é espetacular. Esse capítulo aqui é o meu preferido, fala sobre Proust, Joyce. E o Julian, fazendo aquela apresentação desnecessária, mas que sempre se faz, né? Um autor muito premiado e com livros muito interessantes como esse daqui, que é Histórias de Literatura e Cegueira, em que ele fala sobre essa relação, né? Buscando autores como Borges, João Cabral de Melo Neto, James Joyce, em que a questão da cegueira fez parte da sua estética, né? A procura do romance, que acho que é quando surge o alter ego, né? Muito interessante também. O premiadíssimo A Resistência. E acho que o mais recente, né? A Ocupação. E sempre lembrando que essas oficinas elas foram viabilizadas com recursos da Lei Aldir Blanc, via projeto aprovado pela Secult Goiás, né, que está manejando aí recursos advindos da Secretaria Especial de Cultura, ligado ao Ministério do Turismo do Governo Federal. Dito isso, passo a palavra para Julian Fuchs. Julian, muito bem-vindo. Acho que é um autor que tem uma projeção atual muito grande, muito merecida. É uma das grandes vozes da nossa literatura contemporânea, que tive a honra, inclusive, de fazer uma entrevista para a revista Bula, está, né, linkada no nosso acervo, né, Tainá? Então, quem tiver interesse em ver essa conversa, acho que vale muito a pena. E é isso, Julian, está com você. Valeu, obrigado, Ademir. Sempre uma satisfação conversar com você. Toda vez foram encontros bem profundos, prolíficos. Estou contente de estar com todos vocês aí. Pena que estes encontros agora são todos assim, né? Por computador e não em presença, mas também é possível algo de encontro dessa maneira. Também muito bom ver aparecendo os livros, até os mais antigos, ali um livro de 2007 na sua mão, a gente sente então que a literatura não vai se perdendo por completo, né? Alguém comenta aqui que leu História de Literatura e Cegueira, livro um pouco velho na minha trajetória, mas pelo qual eu ainda sinto algum carinho. Então, muito bonito acompanhar isso. E, de fato, você recorreu aí, mostrou em primeiro lugar o romance História de uma Ideia, e, de fato, é ali que eu tentei transmitir o meu olhar para a história desse gênero e para o próprio conceito do gênero romance, né? Esse livro foi concebido primeiro como tese de doutorado, que tinha um outro título, era História Abstrata do Romance, né? A história da ideia do romance se manifestava dessa maneira, como uma abstração, como se fosse impossível fugir completamente da abstração quando a gente se põe a falar de um gênero, ou quando a gente se põe a falar do romance como gênero. E aí já estou entrando um pouco naquilo que eu tenho para dizer hoje, né? Acho que um pouco, basicamente, porque é uma questão inesgotável, porque é algo que a gente não consegue se desvencilhar rapidamente, né, com um slide de PowerPoint, alguma coisa assim. A questão, o que é o romance, seria o que eu tentaria responder em alguma medida neste dia, explorando um pouco dessa origem, dessa história, desse propósito e dessa ideia profundamente mutável
que o gênero traz, né? O gênero é sempre em absoluta transformação, né? Ele não adquire nunca uma estabilidade, né? E por isso talvez seja dos mais interessantes da história, né? Se não o mais interessante da história para este pequeno pesquisador, né? Enfim, gostaria de deixar, então, não é que eu não possamos conversar sobre isso, mas já que são 2 encontros, a gente poderia fazer uma conversa sobre o gênero romance neste primeiro encontro, sua história, sua trajetória, suas convulsões, suas circunvoluções, e no próximo encontro, no sábado que vem, a gente conversaria mais diretamente sobre romance contemporâneo, né? É claro que a gente não precisa separar, mas há novos caminhos e importantes caminhos do romance contemporâneo que merecem ser também comentados com o seu devido fôlego, né? Então, acho que é assim que eu pensei em organizar estes 2 encontros, né? O primeiro sobre a trajetória, história, conceito do romance, e o segundo, caminhos atuais do romance e suas questões, né? Mas, enfim, sei que aqui existe toda uma espontaneidade prevista, né? Se é possível esse paradoxo, a gente prevê a espontaneidade, a gente prevê o diálogo e prevê o inesperado, né? Então, estamos abertos para acontecimentos do diálogo, né? Para a gente tomar novos caminhos e para que isso seja diferente do que eu planejei, que é muito melhor. Mas, enfim, basicamente posso começar, acho que a maneira mais evidente de começar é tentar responder o que não se deve responder, o que não se pode responder, ou o que não encontra resposta, né? Afinal, o que é o romance, né? E essa pergunta, se você vai atrás buscando críticos, teóricos, os mais importantes estudiosos do gênero, ali você vai encontrar sempre a resposta evasiva, né? Nunca uma resposta precisa, imediata, assertiva, né? Sempre a resposta que é fuga, que pretende não responder, porque o romance se caracterizaria por uma indeterminação absoluta, né? Por uma indefinição. A essência do romance seria a ausência de uma essência. Não ter essência nenhuma, né? Nada que o determine o marque. A marca do romance seria a ausência de marcas, né? A única coisa imutável no romance seria a mutabilidade absoluta do gênero, né? O fato dele ir se transformando ao longo da sua história e ter a transformação como o que não muda, né? A sua instabilidade é aquilo que é a única coisa estável no romance. E vocês podem ver que eu estou colocando esses contrastes ou tentando apontar para essas antíteses na maneira de falar do romance, porque aí eu acho que a gente se aproxima de uma definição, né? Então, se a marca é a ausência de marca, se a regra é a ausência de regras, e só o que é imutável é a mutabilidade, a gente está perto daquilo que seria o paradoxo, né? Cada um desses é um paradoxo. E a gente pode pensar que talvez a grande marca do romance como gênero seja em si o paradoxo, né? O paradoxo dele só se afirmar pela negatividade, né? Ele não é algo, ele nunca é imediatamente nada, né? Ou a gente inverte e fala negativamente, o romance se define pelo paradoxo, e eu gosto de fazer essa inversão, né? É curioso, assim, porque entre os elementos dessa narrativa paradoxal, o que a gente tem é que tudo pode se parecer com um romance, tudo pode ser um romance, que é o que a gente vai explorar mais amplamente
na aula que vem, porque nesse tempo presente essas possibilidades explodem, né? Então, o romance pode abarcar em si mesmo muitos discursos, muitas outras linguagens, muitos outros gêneros, né? Então, ele vai se tornar um gênero próximo ao ensaio, ao drama, ao monólogo, tudo ele incorpora, é um gênero que o Bakhtin vai chamar de onívoro, né? Ele come tudo, ele canibaliza tudo, ele engloba tudo, mas ele não é tudo. Isso que torna também esse gênero interessante, e isso é o que torna esse gênero um gênero. Ele não pode ser qualquer coisa, ele também tem algo de uma característica distintiva, ele também é uma forma concreta, e nessa forma concreta ele é datado historicamente, né? Ele existe num tempo, ele não existe desde sempre, porque a gente não pode, ainda que respeite a indeterminação do romance, a gente não pode diluir absolutamente qualquer ideia concreta de romance e pensar que ele se confunde por completo com a literatura. Tudo é literatura, tudo cabe na literatura, daria para fazer algo como essa declaração. Agora, no romance, não. Então, a gente tem esse grande desafio conceitual diante do gênero, em que você não pode afirmar muito taxativamente o que o gênero é, mas também não pode permitir que qualquer coisa seja. Não que sejamos aqui policialescos nessa avaliação, mas acho que isso, historicamente e concretamente, no nosso tempo, a gente pode verificar. Nem tudo é romance, nem toda narrativa é propriamente romance. Então, a gente vai buscar as características, o que torna um romance, de fato, um romance, né? E aceitando que isso tudo está em disputa, né? Está em confronto. O romance é um gênero constantemente disputado, e cada declaração sobre o romance vai encontrar a declaração contrária em outro contexto. Por isso que o que eu fiz na minha pesquisa foi estudar os ensaios, as entrevistas, as cartas, os lugares onde romancistas exploram a ideia, o conceito de romance, para perceber esse choque, para perceber esse confronto, né? Porque, de fato, é um campo de batalha. O que o gênero é um campo de batalha. Então, cada uma destas afirmações pode ser contraposta por outras, já foi contraposta por outras, encontraria aqui resistência de outros interlocutores. Eu estaria aqui definindo o romance, e se um romancista estivesse ao meu lado, como estou certo de que muitos romancistas estão aí me ouvindo, podem estar pensando, não acho assim, não penso assim, não se trata disso, a questão do romance é outra. E é isso, no fim das contas, passa a ser o lugar onde se estabelece esta grande discussão literária, o lugar onde a gente debate imensamente, longamente, o que a literatura deve ser, um certo ideal de literatura, uma utopia literária, né? O que também passa a ser muito interessante. Alguém poderia vir aqui ressalvar, mas a poesia não é isso também, mas o conto não é isso também, e a resposta possível só seria sim, claro que sim. A gente pode pensar esses outros gêneros, mas esses outros gêneros são debatidos em outras oficinas, então a gente continua por aqui. A distinção imediata, onde o romance se distingue de tantas outras obras e onde ele marca a sua chegada, né, na preocupação com o realismo, né? Isso vai estar sob debate e em confronto ao longo da história do gênero, mas a busca por a tentativa de ser a linguagem mais realista da história, né? A forma literária que mais se aproxima do âmago da realidade, esse a quimera que surge num primeiro momento no nascimento do romance. É isso que se deseja, que o romance chegue a ser mais do que aquilo que Aristóteles defende, que toda arte é, ou que toda literatura seria,
imitação da natureza, que o romance vá além disso e seja a própria inscrição imediata e imanente do mundo em obra literária, né? Ou então a utopia vai mais longe ainda, que seja, perdão, vocês vão ouvir de vez em quando choros e estridências vindo aqui de casa, não sei se estão ouvindo nesse momento, mas é assim, tem duas meninas pequenas que vão nos interromper de quando em quando. Mas, enfim, como eu dizia, o romance pretende ser a inscrição imediata da realidade, né? E até, utopicamente, superior à realidade, não só o mundo refletido nas páginas de uma obra literária, mas o mundo refletido em ordem nas páginas de uma obra literária, ou seja, com o seu sentido mais expresso do que na própria realidade, né? Então, a gente chegaria mais longe do que ao contemplar o mundo real. A gente chegaria a entender uma certa essência do mundo, um sentido, um significado da existência, né? E esse seria o propósito do gênero num primeiro momento, né? Esse é o sonho do gênero, chegar a expressar o sentido do mundo e a ser a expressão do próprio mundo, né? Só que a grande discussão, a primeira grande discussão do romance é como fazer isso, né? Então, como a gente vai chegar a ser a maior expressão da realidade que já se viu na literatura ou que já se viu na arte, né? Para ampliar até esses anseios e essas ambições do gênero. E, enfim, se defende certa estabilidade no nascimento do romance, muitas vezes, né, se fala nasce como isto, como a forma mais realista da história, mas quando se vai estudar mais a fundo, você vai descobrir que essa forma já nasce em batalha, em confronto, em disputa, né? Então, como ser a forma mais realista da história? Existe a versão do nascimento, do surgimento mais harmônico daquilo que a gente chama de realismo formal, o realismo convertido em forma literária, a tentativa de tocar o real ordenada de uma determinada maneira, que expressa a realidade como nunca se expressou na história, que teria sido esse realismo formal, na leitura de um autor importante, o Ian Watt, teria sido desenvolvido ao longo do século XVIII, principalmente na Inglaterra, né, a partir de alguns autores como Daniel Defoe, como Richardson, como Fielding, são os três autores que ele analisa como os centrais no nascimento do romance, que depois vai se estabelecendo mais concretamente em obras posteriores e se solidificando como essa forma realista. Em que consistiria esse realismo formal, né? Como que a gente chamaria, como a gente descreveria, né? Ele faz uma descrição muito precisa, muito fechada, né? Desse método narrativo que seria a grande novidade, né? Um método que se desenvolve com a atenção ao indivíduo, né, o surgimento da atenção absoluta ao indivíduo, coisa que não existia até então. A atenção antes era a comunidade, a família, a nação, a outras instâncias, mas agora passa a ser focada no indivíduo. A determinação de um nome para este sujeito, é um indivíduo específico, num momento específico do tempo, do mundo, né? Então, há uma maior precisão na forma de narrar este mundo, porque a gente determina neste tempo, neste espaço, e passa a descrever com precisão este tempo, este espaço, atribuindo esses nomes, buscando as circunstâncias da forma de uma existência, num enredo de matiz biográfico, complexo, a linguagem do oficineiro interessante, vai historiando e colocando palavras também poéticas. Tá bom. Nádia, agradeço o toque, vou tentar fazer de forma um pouco menos complexa, perdão. Mas quem sabe mantendo a poesia que você
ouviu aí, que sempre vem a calhar. Mas, enfim, voltando, organizando. O realismo formal seria uma forma de organizar o mundo para o leitor. E se organizaria como? Pega a vida de um sujeito, dá um nome para esse sujeito, dá circunstâncias bem precisas, um momento em que ele nasce, um momento em que ele morre, acompanha essa vida e vai narrando, descrevendo bem os tempos e os espaços em que essa vida acontece. Vendo também certa situação de causalidade, né? Existe sempre, nesse romance realista convencional, a lógica do o que acontece aqui é a causa do próximo acontecimento, que é a causa do próximo acontecimento. Então, é um enredo em causa e consequência, que cria uma grande coerência do narrador. O narrador já não pode tomar seus rumos mais livres, mais abertos. Ele tem que seguir esta lógica própria, e ele tem que se fazer uma voz estável, né? Então, você tem algumas dessas características. Para isso, ele vai se fazer, vamos chegar ao ponto que a Nádia trouxe, ele vai se fazer uma linguagem mais simples, né? O romance é uma simplificação da linguagem literária. Sobretudo isso acontece nesse século XVIII. A linguagem se torna mais direta e os escritores passam a abrir mão de metáforas, abrir mão de metonímias, abrir mão de figuras de linguagem, de toda uma linguagem poética, que abandona a forma narrativa e desaparece, né? Nos primeiros romances, inclusive, há quase um desleixo na forma de escrever, né? Há um desinteresse em escrever bem. Escrever bem, naquele instante, passa a ser escrever mal, passa a ser comunicar mal, né? Então, é uma forma mais referencial de linguagem. Ao mesmo tempo está nascendo o romance, está nascendo o jornalismo, e as coisas são próximas. Por um momento, elas se indiferenciam. A gente não sabe bem o que é. Tanto é que o romance, nessa altura, ainda não tem o nome de romance. As coisas estão se estabelecendo, né? Esse nome que a gente vai tratar mais tarde, que é complexo, ambíguo, que se cinge em possibilidades várias. Mas, enfim, você tem essa forma supostamente estável. Então, por que eu falei tanto em indeterminação, em marca, que é a ausência de marcas, em regra, que é a ausência de regras, e na hora de descrever o que é o romance, de repente tem um monte de regrinha, né? Opa, peraí, então eu tenho que fazer como um romance? Vou fazer imitando a realidade, sendo o mais próximo possível, com um narrador coerente, com o tempo estável, com a descrição precisa dos espaços, com a atenção ao indivíduo e com a linguagem referencial, né? Nesse resumão estaria contido o realismo formal. Espera, isso é a ausência de regras? Isso é a ausência de marcas? Mas está marcadíssimo, está definidíssimo. Então, óbvio que se eu falei de indeterminação e de ausência de regras e de uma essência que é a falta de essência, isto tudo tem que cair por terra, isso tudo tem que ser discutido. Ainda que boa parte, talvez a imensa maioria dos livros que você vai encontrar numa livraria descritos ou classificados como romance tenha basicamente essa forma que eu acabei de descrever, essa forma do realismo, isso é basicamente romance. No entanto, você tem, ao longo da história do romance, e o tempo inteiro, desde a sua origem, desde a sua fundação e ascensão, você tem discursos resistindo a isso. Não, o romance não é isso. O romance não é essa forma fechada de atenção à realidade, de tentativa de constituição de uma biografia. Isso não pode ser o romance. Isso é um empobrecimento da literatura. Isso é um empobrecimento das possibilidades da escrita. Isso cria um estreitamento da estética e da arte, né? Então, houve resistência desde um primeiro momento, né? Então, houve também formas de ruptura em relação a esse momento inicial, né? Então, não pode ser, a gente não vai aceitar que a narrativa seja assim. E o que a gente vai ver ao longo da história do romance pode ser o desenvolvimento
lento, gradual e cada vez mais eficiente daquela forma inicial, né? O romance se fazendo cada vez mais realista e mais preciso na maneira de descrever o mundo, mas pode ser também a história da destruição dessa forma inicial, né? Então, o que a gente vai ver é o realismo, o romance realista se constitui bastante rapidamente, e em pouco tempo ele começa a se auto-implodir. Aí você vê o quê? Escritores, romancistas que escrevem contra as características centrais do romance, que escrevem tentando dissolver cada uma dessas características. Então, rompe a lógica de atenção ao indivíduo e coletiviza o seu personagem, o seu protagonista, coletiviza o seu olhar para a comunidade, né? Ou não quer mais o narrador coerente, se faz uma voz muito mais indefinível, imprecisa, né? Se faz uma voz crítica, uma voz... bom, a gente vai ver a partir de Dostoiévski um sujeito que se contradiz, um narrador que mente, né? Um narrador que começa com Memórias do Subsolo dizendo eu sou doente, eu sou mau, e depois de 10 páginas vai dizer eu sou tão medíocre que eu não consegui nem ser mal, e minha doença eu não consigo manifestar. Ou seja, ele 10 páginas depois ele está se contradizendo, ele não consegue mais ser coerente. E aí a descrição do espaço passa a ser cada vez menos importante, relevante em muitas obras, né? Se recusam a descrever. O que a gente tem de descrição precisa no José de Alencar, na história da nossa narrativa, né? Pensemos o início de O Guarani, descrevendo as matas e o rio caudaloso correndo entre as árvores e etc. Tudo isso cai. Para que descrever? Tantos vão começar a se perguntar, para que descrever? Descrever por quê? Enfim, o tempo, a atenção ao tempo. Primeiro, o enredo que poderia ser uma biografia inteira, uma vida inteira, de repente você tem o enredo que é um dia inteiro. No grande romance da nossa, talvez o maior romance de todos os tempos, em alguns sentidos, que a gente pode arguir, a gente vai ter o Ulisses que dura um dia. Ou mesmo Mrs. Dalloway, outro romance moderno importantíssimo, que dura um dia. A gente escapa da lógica da vida completa, da biografia que estaria contida no romance. E, sobretudo, escapa também da linguagem referencial. Quantos autores não vão buscar no romance uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais trabalhada, um pouco mais poética? Você vai ter uma série de autores falando, não, por que eu tenho que me render a esse empobrecimento da linguagem, né? Por que a gente não pode ampliar essa lógica? E, finalmente, você vai ter um momento em que aquilo, o que havia sido de mais fundamental, de excluído do gênero romance, que era a fantasia, né? A imaginação, que a gente tinha num primeiro momento, era a morte de uma imaginação, né? Então você tem a recusa daquilo que passou a chamar de romanesco, que são as histórias aventurescas, as histórias com heróis e vilões, as histórias com monstros, as histórias com seres fantásticos e etc. E num dado momento da história do romance, isso volta, né? Então você tem ali um Kafka fazendo o gesto de o seu personagem, Gregor Samsa, se converter, né? Acordar um dia convertido num inseto. É um gesto muito extravagante na história do romance. Não era para se fazer, não estava previsto neste gênero, se alguém previa os caminhos dele, né? Então, não era esse grau de fantasia, de imaginação, supostamente não caberia no romance, mas acontece em Kafka e volta a acontecer seguidas vezes ao longo da história, até inspirados por Kafka. Então, o Garcia Marques vai dizer, quando li Kafka, o mundo se abriu para mim. Quando eu vi que um sujeito podia despertar convertido num inseto, eu percebi que meu romance podia ser muito diferente daquele romance que eu vinha escrevendo, eu vinha desejando, né? Podia se tornar uma coisa completamente diferente disso e podia ser, de repente,
uma sequência imaginosa aberta à fantasia, né? E você tem ali, nesse gesto do Garcia Marques e de tantos outros autores, o nascimento de um realismo mágico, ou de um realismo fantástico, né? Então, é realista, não deixa de ser um olhar para a nossa realidade, mas pensando que a maneira de melhor descrever a nossa realidade é através da imaginação e através da fantasia, é contemplando a fantasia. Então, é uma rusga, é um rasgo na ordem do real, né? Ou do realismo. A gente não quer mais essa forma de realismo. E o que está em questão nesse caso, né? Afinal, qual é a forma de chegar mais perto do real? Como a gente chega, de fato, a ser essa expressão da realidade que o romance almeja ser? Como chegar mais próximo disso? Tentando, literalmente, emular, imitar a realidade na obra literária, ou lutando contra essa forma mentirosa de expressar a realidade? Qual obra mente mais? Aquela que finge ser igualzinha à realidade, ou aquela que mostra que é diferente da realidade e que está tentando te mostrar a realidade com uma outra perspectiva, um outro olhar, uma outra curva, né? Aquela que entorta a realidade para te mostrar o que ela não é, propriamente, né? Então, você tem essa cisão, que é uma das grandes tensões que marcam o romance, porque na prática a gente não está trabalhando com definições, já que é um gênero em confronto, em combate consigo mesmo, a gente está trabalhando com tensões. Essa é a grande tensão. E vejam que, num primeiro momento, a gente não está discutindo a tensão entre o real e a imaginação, propriamente, o realismo e a imaginação. É entre o realismo e o real. A forma de se aproximar mais do real, de abraçar o real, de levar o real para dentro do livro, que talvez não seja tão bem recebido pelo realismo. O realismo pode ser mentiroso, o realismo pode ser um problema. Então, para tocar a realidade de fato, você foge do realismo e cria uma outra forma. Que temos aqui ao lado, fundamental é sempre necessário. Não sustenta. Eu ia perguntar justamente isso, como se diferenciaria de um texto jornalístico ou descritivo, uma vez que a ausência de uma elaboração da linguagem é arte. Excelente explicação. Tá bom, então está explicado. Ótimo, seguimos. Eu achei que tinha perguntas aqui ao lado, mas tem só constatações. Tudo bem. O que a gente tem? Outra tensão, né? Se eu estou descrevendo o romance pelas suas tensões e não pelas suas características, porque isso não daria propriamente para descrever. A outra tensão é entre a ruptura e a continuidade, né? Se o romance é o gênero da ruptura ou se o romance é o gênero da novidade. E é interessante pensar, a partir disso, o próprio termo, né? A gente chama de romance, aqui em português, na nossa língua, a gente chama de romance. Em francês é chamado roman, que é romance. Em italiano é chamado romanzo, que é romance. Ou seja, a gente está dentro da lógica do romance. Mas vai ver na língua inglesa, novel, a gente vai chamar de novel e não de romance, que existe. Romance é a palavra que eles usam para descrever aquilo que existia antes do novel, que são essas histórias de aventura, essas histórias por exemplo, romances de cavalaria, romances de imaginação, romances de monstros e etc. Essas coisas que a gente tem, que eles descrevem como romance. Mas eles mudam a palavra e passam a chamar de novel. E em espanhol você tem o mesmo movimento, né? E passa a se chamar novela, né? E o que é novel e o que é romance? Para definir a origem, a palavra, o que a palavra significa. Novel é simplesmente novo, né? Então, você passa a chamar
um gênero de novo, o novo aí, o que surgiu agora e está na nossa frente. A novela é isso também, é a novidade literária, né? Uma forma nova. Enquanto romance, ou romance, para usar o nosso termo, romancear, vem da ideia de contar histórias em língua românica, né? Então, romancear é contar a história na língua pagã, né? Não no latim, e sim numa língua comum. Você tem nessa diferença de terminologia, que vai se repetindo de língua em língua, né? Cada língua escolhe o seu ramo, a sua forma de definir. Você tem uma expressão muito clara dessa tensão. O que é o romance? É contar histórias em volta da fogueira? É a continuidade dessa grande tradição humana que é contar histórias? Ou é a novidade formal na maneira de contar histórias? A forma nova de contar, né? A forma nova de narrar. E essa cisão, ela continua sendo uma grande divergência entre romancistas do mundo inteiro, né? O que a gente espera de um romance? Que ele nos conte uma boa história ou que ele nos conte de uma maneira nova e seja uma leitura completamente inesperada, né? Então, são expectativas muito diferentes e muito discrepantes que a gente tem em relação a uma obra literária, né? E, de fato, a gente vai ver aqui que, geralmente, os leitores diferentes vão contemplar e aceitar de maneira muito diferente cada obra, justamente porque tem expectativas discrepantes, né? Então, a gente vai lá, se você lê um livro mais convencional, que conta bem uma história, alguns leitores vão achar incrível, era isso que eu estava buscando, perfeito, era o meu desejo neste momento. E outros vão dizer, isto aqui não me disse nada, isto não comunicou nada para mim, isto não é boa literatura e não é nem literatura, porque me contou uma historinha do jeito que tantos já contaram, né? E essa cisão, ela está presente, ela é a grande discussão, inclusive hoje, né? Até hoje a gente tem essa discussão que se disfarça numa pequena divergência de julgamento de livros específicos. Esse livro é bom ou é ruim? Ah, eu achei bom, eu achei ruim. Mas muitas vezes o que você espera de um livro bom? Como você define um livro bom? Como você imagina que um livro bom será? E a discussão literária pode passar em torno disso. Para pegar o grande fenômeno contemporâneo do país, um torto arado, a gente pode entrar exatamente nessa divergência ali. Então, conta bem uma história, não tenho nenhuma dúvida, conta bem uma história. Mas a linguagem é nova ou é antiga? A linguagem é uma forma renovada de fazer literatura ou é a recuperação de um modelo de romance da década de 30, como ele próprio, Itamar Vieira, explica o seu projeto? Então, ele cumpre exatamente a determinação, aquilo que a gente espera, a expectativa do romance, ou ele não cumpre? Ele faz romance ou faz novel, né? Então, a gente está nessa discussão, e essa discussão é central para a gente compreender a literatura no nosso tempo. E, justamente, esses caminhos que eu vinha descrevendo, né? O que é o romance, afinal? Essa tentativa de tornar a linguagem mais eficiente, mais eficaz em contar uma história, contar muito bem, contar da maneira mais verossímil e mais convincente possível, ou então a tentativa de contar de um jeito novo, improvável, inesperado, que te surpreende e te perturba, né? Perturba o leitor. E a gente tem, ao longo da história do romance, essa disputa sendo vencida, entre aspas, a cada vez por uma tendência diferente, né? Você tem momentos em que a narrativa convencional tem pouca chance, a narrativa convencional recebe pouca atenção. Geralmente, se a gente vai olhar para a história do romance,
as que ficam, as que permanecem como pontos centrais da história do gênero, são as disruptivas, né? As narrativas disruptivas, as narrativas que renovaram, as narrativas que problematizaram o próprio gênero. O romance está marcado, a história do romance geralmente é contada por essas narrativas, né? Então, o Ademir comentou esse capítulo sobre a queda espetacular, que você tem uma sequência: Proust, Joyce, Virginia Woolf, Beckett, Macedônio Fernandes, alguns autores que desmontaram o romance. A história do século XX na literatura é contada mais por esses autores, a partir desses autores que desmontam o romance, do que daqueles que fazem a forma progredir, né? Então, seria a história da regressão do romance e não a história da progressão do romance. Mas, em tempos recentes, de uns anos para cá, a gente vai complexificar isso tudo na semana que vem, mas de uns anos para cá, a gente tem aceitado mais, de umas décadas para cá, a gente tem aceitado mais retornos no tempo e formas de romance que recuperam o jeito de narrar do século XIX, que recuperam o romance realista, que consideram Flaubert, por exemplo, um dos autores centrais para a gente pensar como fazer romance hoje. Você tem um autor importantíssimo no Brasil e habilíssimo, que é o Milton Ratum, que já chegou a afirmar isso, né? Que tinha como anseio escrever como Flaubert, trazer para a nossa realidade, para a realidade mais específica que ele encontrava ali na Manaus dele, para aquele lugar, para aquele espaço, trazer o realismo de um século XIX com a sua transparência e com a sua expressividade, né? Então, foi possível, num dado momento, afirmar isso. Em meados do século XX, talvez fosse impossível afirmar isso. Não, como assim você vai escrever? Você vai fazer um livro velho. Mas, neste momento, os livros velhos não estão necessariamente velhos, né? Eles renascem, eles ganham força novamente. E aí a gente tem esse curioso valor contemporâneo em que a gente se considera quase fora de uma história, posterior a uma história, e daí a ideia de pós-moderno, né? Somos os pós-modernos. Há muito tempo, o que as pessoas do tempo presente se consideram modernas, né? Eu sou moderno, os outros que estão atrás de mim são velhos, antigos. Eu sou moderno, eu sou o último que surgiu, né? Só que a gente está vivendo um curioso tempo que já não se autodefine moderno. Moderno não sou eu, moderno foram os que ficaram para trás, né? Então, a modernidade, o modernismo, é de um século atrás. E a gente está vivendo um tempo que alguns vão definir como pós-moderno. Então, a gente está depois do moderno, mas que não é mais moderno. É estranho esse gesto, né? Então, isso nos permite olhar para o passado e dizer: posso pegar o que for dali, posso me valer do que for. Existem muitas formas de escrever que já foram utilizadas ao longo dos séculos, e essas formas todas me são acessíveis, estão disponíveis. Posso escrever como no século XIX, num projeto flaubertiano, posso escrever como no século XX, num projeto beckettiano. As duas são formas antigas, mas as duas são formas acessíveis. E essa é uma maneira possível de olhar para a história do romance, né? Uma história feita de muitos projetos, muitas disputas, contendas, e projetos que ainda estão abertos, não foram encerrados, não foram completados, né? Não acabaram, não está tudo fechado, o mundo do passado. Aí a gente vai ler um autor, acha interessantíssimo e quer escrever como ele, e não há problema. No nosso tempo, não há problema em fazer esse gesto, se houver algum tipo de novidade naquilo que eu trago. Ou se não houver, depende da nossa forma de olhar, enxergar a literatura. Então, você tem hoje, já estou entrando um pouco no contemporâneo aí que o Carlos Lindomar está perguntando, né? Então, você tem hoje um autor como Karl Ove Knausgaard, que se tornou referência grande
na autoficção, né? E que escreve ou tem um projeto abertamente, que ele define assim, proustiano, né? De um século atrás, ele fala, vou fazer uma autobiografia proustiana, que não é autobiografia, que é autoficção. Tem características novas, mas é ainda um projeto utilizado antes, né? Um projeto inacabado. O romance seria, a história do romance seria uma história de projetos inacabados. E como a gente vai lidar com isso? A gente abraça isso e repete, ou a gente abraça isso e renova, né? De novo, a gente está na disputa entre continuidade ou ruptura. A gente tem que romper com a história do romance e renovar, ou a gente pode repetir e escrever de novo como alguém escreveu, só que sendo necessariamente um romance novo. Se você não repetir cada palavra de um romance passado, você produziu um romance novo, um romance do seu tempo, né? E mesmo se você repetir, tem um conto interessantíssimo do Borges, chamado Pierre Menard, autor do Quixote, que conta o sujeito que repete palavra por palavra o Dom Quixote de La Mancha e, ao repetir, cria uma obra nova, na visão do Borges, crítica, irônica, cria uma obra nova, porque estas mesmas palavras, como ele vai analisar, ditas um século, 2 séculos depois, significam outra coisa, num outro contexto, dizem outra coisa. Então, repetir, retomar e escrever, como no século XIX, no século XXI, diz outra coisa. Ou, para voltar para o Torturado, que está sendo comentado aqui ao lado, ao escrever como um romance da década de 30, como um romance daquele tipo que se escrevia quase um século atrás, mas escrever com questões contemporâneas, né? Colocando o elemento da luta por terra, da homossexualidade, todas as questões que surgem com força, do racismo, surgem com força na obra do Itamar, renovou-se a forma. A gente pode pensar assim, né? Ele utiliza uma forma antiga ou arcaica para renovar essa maneira e tornar expressiva de novo essa maneira de narrar. O que temos aqui ao lado que eu estou perdendo? Por que você acha que em alguns momentos há essa preferência pelo antigo ao invés do novo? Alguma indicação do que marca esses momentos? São inflexões, né, da história do gênero, são transformações. Como eu estou dizendo, ele é um gênero em contínua transformação, e a transformação cria sempre novos valores. Eu sinto que o movimento do gênero, a gente poderia pensar cíclico, né? Então, você tem, às vezes, um foco em romper com a forma, às vezes um foco na ruptura, e às vezes um foco em contar histórias. Então, você, no século XIX, contava histórias. No século XX, destrói e discute a própria forma, discute a literatura, discute a linguagem. No século XXI, retoma o hábito de contar histórias. Seria cíclico, né? Dando essas voltas. Mas não, eu sinto que não é bem cíclico, é mais em espiral. A coisa vai se reaproximando, mas transformada. Então, quando você voltou para o século XXI e está contando história, você está perto do século XIX, que está aqui, e longe do século XX, que estava aqui. Só que você, ao mesmo tempo, não está no mesmo lugar, não voltou a contar histórias. Aconteceu o século XX e não dá para apagar. É isso que alguns autores, às vezes, esquecem, né? Então, contam histórias como se o romance não tivesse se autoimplodido e se não houvesse essa história de cicatrizes no gênero, né? Eu sinto que é isso, que a gente vai falar sobre isso fortemente, espero eu, na semana que vem, né? Ali é como escrever romances depois da dissolução do romance. É uma questão central. Ignorá-la não é a melhor decisão, na minha visão. Aí eu já estou me colocando mais como romancista. Mas, ainda assim, você tem essa prática em espiral de retorno a outros tempos e de recolhimento de outros projetos e de possibilidade de reinvenção da literatura a partir da própria literatura, a partir da sua história, né? Talvez o gesto que menos interesse ao romance é esquecer que o romance é um romance e esquecer a história do gênero, né? Então, vou contar uma história como se tudo isso não tivesse acontecido nunca e como se eu aqui inventasse a forma de contar a história.
E quando a gente faz isso, geralmente o que a gente faz? Inventa uma história exatamente como foi já escrita milhares ou milhões de vezes. Então você repete sem nem saber que repete. Repete sem nenhuma intenção de repetir. Faz uma literatura sem saber que existiu literatura, esquecendo a história da literatura. Isso é completamente, ou tende a ser, completamente desinteressante, a não ser que você seja ali, de repente, aquele tipo de sábio ingênuo, né? Que não sabe nada, aqueles sujeitos que resolvem problemas matemáticos ultra complexos sem conhecer a história da matemática e sem conhecer as resoluções prévias, porque são gênios. Mas isso, esperar disso em literatura é estranho. A gente não espera esse sujeito nem precocidade em literatura, nem genialidade em literatura. Não existe nada disso. Me parece passar um pouco ao largo da própria matéria que é a literatura, o que é o romance, né? O romance se é uma discussão, se é uma história de uma disputa, a gente tem que conhecer o mínimo dessa história e o mínimo dessa disputa para conseguir seguir, né? Para não fazer um romance ingênuo demais. Eu já falei bastante, mas eu queria falar talvez uma última tensão, que é a tensão que é muito importante para o tempo presente e muito importante para o nosso pensamento de literatura hoje. É a tensão que nasce no começo do romance como arte ou moral, né? O que a gente espera do romance é que ele seja artístico ou que ele seja moral, ou, no termo da época, moralista, né? Que nos ensine a viver ou que nos mostre uma forma completamente diferente de expressão do mundo e de expressão da vida, né? E pode parecer uma pergunta velha, né? Moralista, que ensine a viver, tudo isso são termos que envelheceram, né? Você quer que a arte seja uma pedagogia dos afetos, como existia naquela época, né? Pelo romance a gente aprende a sentir, né? Lendo obras científicas, acadêmicas, a gente aprende a pensar. Lendo obras literárias, lendo romances, a gente aprende a sentir. E tinha um pouco essa proposta no início do romance. E se a gente vai aprender a sentir, a gente vai aprender a sentir o quê? Por isso os primeiros romancistas eram muito moralistas, né? Eles tinham que ensinar uma maneira de sentir que fizesse bem para as pessoas e que fizesse bem para o mundo. Então, se punham a regular. E num olhar do século XVIII, XIX, um olhar que para nós é muito questionável, muito antigo. Então, o papel da mulher no romance realista do século XVIII, do século XIX, é muito problemático. É a construção da passividade, é a construção de uma certa fraqueza em alguns conceitos, de uma fragilidade do feminino, né? Por exemplo, de um desinteresse sexual, né? De uma frigidez que você vê. A mulher recatada, é a mulher recolhida, é aquela que, enfim, só espera a abordagem, a aproximação de um homem e tem como grande valor a castidade, né? Então, a gente está falando do século XVIII na Inglaterra, nesse momento que há uma crise do casamento, a castidade é fundamental como valor para as mulheres, para elas conseguirem um bom casamento, e é assim que elas se defendem. O romance, nos seus primórdios, num Richardson, por exemplo, que se propõe um romancista realista, moralista, realista e moralista simultaneamente, ele vai defender, vai construir nas obras literárias isso. Que coisa horrível, né? Que coisa terrível. E, ao mesmo tempo, você consegue ter registros de como o feminino não era visto dessa maneira e não era narrado dessa maneira até então. Então, isso que a gente hoje, às vezes, atribui ao feminino, nos momentos mais menos conscientes do problema completo, mas é isso que a gente considera feminino, né? Que boa parte da sociedade ainda considera feminino, nasce com o romance,
nasce com essa pedagogia do afeto, com essa maneira de ensinar os valores às mulheres, que eram sempre as grandes leitoras de romance, e durante um bom tempo até as grandes autoras de romance, só que escreviam com pseudônimo, escreviam sem que a gente sem que se reconhecesse essa voz, né? Então, você tem, eu estou mencionando esse caso porque ele me parece muito exemplar, né? Tenta-se afetar o funcionamento da sociedade com romances, tenta-se mudar o mundo com romances, e aí a gente já deu uma renovada no termo, né? Então, ensinar a sentir, isso não conversa muito comigo. Agora, mudar o mundo, talvez. Agora eu já acho um pouquinho mais interessante. Intervir politicamente no mundo, interessante também, que o romance se propõe a fazer. Então, você tem, assim como a gente descrevia essa oscilação entre renovar e contar a história, renovar ou contar a história, e a história em espiral, você tem também, ao longo da história do romance, essa disposição mutável. O romance deve se importar com a realidade, deve agir sobre a realidade, deve tentar transformar o mundo em que se insere, ou deve esquecer isso tudo e ser romance simplesmente, ser arte simplesmente, ser arte pela arte, ser uma coisa alheia, à parte do mundo. Teve um momento muito forte na história desse debate, que é uma discussão entre Sartre e Adorno, duas figuras que hoje a gente ainda lê com bastante atenção, em que Sartre diz em O que é a literatura, o romance é um gênero de intervenção, de definição, ele está ali, a prosa como um todo, se vale de significados e ele diz, insinua, afirma, altera, ele intervém, inevitavelmente. Ele deixa uma marca no mundo. Então, que marca você quer deixar no mundo? Com que finalidade você escreve? É o que o Sartre vai provocar, né? São as provocações do Sartre num livro que se chama O que é literatura. Então, ele está discutindo o que é literatura, mas ele não está discutindo basicamente o que a literatura costuma ser. Ele está discutindo o que a literatura deve ser, um dever ser da literatura. Ela deve alterar o mundo para melhorá-lo, né? Para aprimorá-lo. É isso que o Sartre está propondo. Isso em 1948. Em 1962, o Adorno escreve uma resposta ao Sartre, em que ele coloca compromisso. Compromisso é o título do texto dele, que talvez também pudesse ser traduzido como engajamento. Vai dizer, o engajamento da literatura é o lugar onde a literatura falha, onde ela deixa de dizer, de pertencer à sua forma artística, deixa de dizer aquilo que é a sua missão dizer e passa a servir a uma outra finalidade, que a finalidade da literatura talvez devesse ser não ter finalidade nenhuma, como de toda a arte, não ter finalidade nenhuma. É isso que perturba inclusive, algo que se faz mercadoria e que é uma mercadoria inútil. Isso é o que provoca, efetivamente, disrupção no mundo, né? Não só como um não intervir, mas como um intervir de outra maneira, enviesadamente. Não adianta escrever ou pintar, como ele vai dizer, colocar na parede de um museu uma pintura do rosto do Che e achar que isso é arte nova, se você está pintando como se pintava muito tempo atrás. Você precisa renovar a pintura. Esquecer todos os caminhos da pintura e pintar o rosto do Che não salva a arte e não salva a política, na visão do Adorno. Então, você tem uma discussão, eu destaquei as datas, e não por acaso, em que o tempo oscilou. De 1948 para 1962, o olhar oscilou, né? Claro que são pensadores diferentes, Sartre e Adorno, ok. Mas o olhar de uma época também mudou. Em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de intervenção e de alteração disto. Este mundo precisa ser tocado pela obra literária. E, em 1962, com mais estabilidade, não, a obra tem que se preocupar com suas próprias questões, né? A literatura tem
como finalidade discutir-se a si mesma e desenvolver-se a si mesma, desenvolver a sua própria forma. Então, em cada tempo, em cada época, isso vai se transformando. E a gente viu, sinto, todos nós vimos ao longo da nossa existência, essa transformação. De um tempo, na década de 90, começo deste nosso milênio também, a gente viu um momento em que não se pregava literatura confundida com política, né? A ideia era que a literatura política era um problema. A literatura política era sempre resultaria em panfletária, em dogmática, em desinteressante, né? Não teria lá sua novidade. Até o tempo presente, 2022, em que o país está passando por estas tantas convulsões, estas tantas urgências, e o que a gente vê é uma miríade de escritores falando a literatura tem que intervir, a literatura tem que dar a palavra sobre isso também, tem que contribuir a este grande debate do presente e deixar sua marca na política. Então, na história da nossa vida, a gente vê essa oscilação acontecendo. A literatura deve se preocupar com seu caráter artístico ou com seu caráter político, né? É possível conciliar as duas coisas? É uma pergunta que também fica em aberto. Mas aí você vê como essa tensão está viva, essa tensão que parecia velha, a literatura moralista, deixou de ser velha e está viva aqui, só que ganhando outras palavras. Se não é mais literatura moralista, é literatura política. E aí, a gente pensa o quê sobre a literatura política? Sim ou não? Pró ou contra? Tem essa questão que tá presente, né? Deixei passar umas perguntas aqui ao lado, vou ver. Por não ter esse compromisso com a verossimilhança, Torturado seria uma novela? Eu acho que tem muito compromisso com a verossimilhança, Torturado, né? Ele é bem marcado pela causalidade, né? Um acontecimento gera outro acontecimento, que gera outro acontecimento, e também por isso ele é envolvente na leitura. Então, não questionaria essa primeira formulação. A minha literatura gira muito em contar uma história. Acho isso fundamental na narrativa. E nada melhor do que uma história bem contada. Você e muitos outros, Kalindomar, é uma vertente grande deste gênero. A ideia de que a gente deve contar bem uma história, né? É uma visão possível. E acho interessante que você afirme, que você se posicione, diga, meu foco está nisto, e não em renovar a forma, não em renovar a linguagem. Mas isso não resolve, né? Porque mesmo a história bem contada é uma história feita de linguagem, né? É uma história que precisa escolher palavras, e que precisa definir uma sintaxe, e que precisa definir qual é a maneira mais expressiva de dizer algo. Então, os problemas formais não desaparecem, mesmo quando a gente coloca o nosso foco no conteúdo, na história em si, né? Acho que o romance pode ser tudo isso que você disse, depende da visão de quem escreve. Sim, de fato. Só que também essa declaração conciliadora demais, né? Bom, então tudo cabe no romance, etc., deixa de contemplar as tensões e as disputas mesmo, né? O romance disputa espaço. Muitos escrevem, muitas obras existem, ele disputa espaço. O que a gente vai valorizar, onde a gente vai ver a qualidade, o que a gente vai incensar como representativo nosso, tudo isso está em questão. Então, cabe tudo isso? Claro, cabe. Cada um, na sua casa, escreve o que bem deseja, né? E responde ao seu próprio anseio. Só que no âmbito social, essas formas se digladiam, se enfrentam, né? Elas disputam o seu espaço, e por isso a discussão teórica, a discussão dessas tensões, ela não perde relevância, mesmo que cada escritor tenha a sua liberdade para fazer como bem entende. Quando chega em outra instância que não a da liberdade autoral,
isso tudo já está em questão de novo, né? Julian, hoje a gente vê muitos livros vendendo um tema e não necessariamente uma história. Você acha que isso tem relação com essa moralidade antiga? Isso, a primeira metade da sua pergunta é perfeita. Eu sinto que aconteceu justamente em tempos recentes, em que voltou a se permitir esse contar uma história com mais tranquilidade do que em outros tempos. Sempre se contou histórias, né? As histórias eram contadas ao longo... O realismo, mesmo quando mais atacado, mesmo quando destruído, ele permanece em pé. Exatamente por isso ele continua sendo atacado, né? Então, você vê na história do romance esses sujeitos em sequência atacando o realismo, esses que eu mencionei, por exemplo, e tantos outros, e o realismo, por alguma razão, continua sendo atacado, e a razão é porque ele continua vivo, né? Então, você continua a ver livros escritos dessa maneira convencional, sendo bastante lidos, sendo vendidos, ocupando as livrarias completamente, né? E em tempos recentes, acontece esse fenômeno em que a gente já não está mais preocupado na renovação formal, e sim na diferença temática, né? Que é o que, em algum artigo de anos atrás, eu chamava de mercado de argumentos. A gente não está vendendo várias formas diferentes de literatura, a gente está vendendo argumentos, né? Então, cada um tem que encontrar um argumento novo, um tema novo para a sua obra, e depois narrar da mesma maneira de sempre, né? É o que tem acontecido, é o que a gente tem visto mais nas livrarias, até porque as livrarias estão passando por uma profunda transformação e também se tornam mais centradas nesse tipo de obra. Com o mecanismo, gostou deste livro? Que tal ler este? Né? Gostou deste livro? Te ofereço esse. Por quê? Porque eles são iguais, formalmente. Porque eles têm a mesma proposta formal, com a diferença de argumento. Então, a gente tem que achar um novo argumento, e vai encontrando novos argumentos para essas novas obras literárias, mas não vai encontrando necessariamente novas formas, que talvez fosse um gesto importante da história da literatura. Se eu acho que isso tem a relação com a moralidade antiga, aí eu já não sei. É aí que surge a minha dúvida. Sim, em parte ali os argumentos eram em torno do casamento, das relações de gênero e etc. E aqui a gente vai encontrando novos argumentos porque a moralidade recente nos pede outra abordagem. Boa parte das obras recentes vai discutir questões morais que não foram debatidas até o momento, né? Como, né, nessas tantas obras que vão abordando a questão do racismo, a questão racial, né? Então, elementos fundamentais para a gente compreender a nossa sociedade foram deixados de lado por um tempo, ou não foram deixados de lado, sempre houve quem escrevesse, só que não recebiam a devida atenção. E agora, quase como reparação, a gente olha com mais atenção para essas obras e esses autores. Então, há sim uma questão moral. E alguns autores já, os que trabalham mais as questões formais, já transformam isso em uma questão também estética, né? Então, você tem, por exemplo, um Coetzee, ou Coetzee, essa pronúncia desse nome é sempre difícil, que me parece talvez o mais importante, o mais inquieto dos autores vivos, e acaba de publicar o Contos Morais, que ele devolve essa noção de moralidade ali na proposta, no argumento. Contos morais. Por que morais? Morais em que sentido? Nossa cultura não aceita bem o moralismo. Então, contos morais em que sentido? É interessante que venha essa forma de provocação ali. Ao autor também é permitido pular de temas de acordo com cada obra. Uma pode ser política, enquanto a outra pode ser de época, etc. Claro, os autores vão... Está tudo em movimento, né? A época está em transformação, e os autores vão seguindo um pouco esse ritmo, né? Não necessariamente cedendo ao ritmo dos tempos, mas se relacionando com essas propostas. Então, às vezes a gente contraria a tendência geral, às vezes a gente adere
a tendência geral. Eu mencionei o Milton Ratum, que 15 anos atrás, numa entrevista, disse isso: escrever como no século XIX, buscar a potência do projeto flaubertiano, mas que recentemente está escrevendo uma trilogia autoficcional, né? Então, escreveu, alterou o seu próprio projeto, mudou a sua maneira de pensar e de conceber a literatura, talvez temporariamente, mas pulou de temas de acordo com cada obra, como você está perguntando. Uma pode ser política, enquanto, quando você está afirmando, não está perguntando nada, né? Uma pode ser política, enquanto outra pode ser de época. Acho que a gente está vendo um pouco isso em vários autores. Chico Buarque também, que escrevia coisas muito carregadas de imaginação, em Budapeste, por exemplo, ele recentemente escreve autoficções, né? Algo como autoficções, a gente pode ver, ou sátiras do nosso tempo, coisas muito mais ligadas ao presente, muito mais políticas, né? Essa gente é essa sátira sobre o tempo presente, bolsonarista e etc. E você tem também uma autoficção mais clássica, como O Irmão Alemão, e esses contos últimos que ele escreveu, Anos de Chumbo, em que também se cria uma espécie de mescla disso tudo, com muita imaginação, mas também com elementos autoficcionais e também com elementos políticos, tudo se compõe num único volume de contos. Então você tem, de fato, esses autores que vão se transformando, né? E talvez esses sejam autores mais interessantes do que os que seguem, encontram uma maneira de escrever e escrevem assim a vida inteira. Não sei, a gente pode valorizar as duas coisas, né? Autores que mantêm uma profunda coerência e autores que se transformam com os tempos, com a época em que vivem e que buscam de maneira inquieta uma nova forma de escrita, né? Seria interessante o escritor escrever a sua história com muitos momentos picantes. Qual escritor? Que escritor seria interessante escrever esses seus momentos picantes? Observe um pinheiro. A cor do pinheiro não é antiga nem moderna. Boa essa, Enio. Vamos comentar essa questão. Você tem, por exemplo, um Proust que fica durante décadas em crise, mais da metade da sua vida em crise, porque observa o pinheiro e não consegue escrever. Ele quer escrever, ele tem esse projeto em mente, ele tem essa noção de que para escrever é preciso observar, é preciso estar atento ao mundo, só que o mundo não diz nada para ele, né? Então o mundo escapa, não é abarcável, não é apto à escrita dele. Aí ele fica durante muitos anos pensando que o problema é dele, e depois, num dado momento, diz: não, o problema não é meu, o problema é da literatura, é mais amplo do que eu, é mais importante, é mais vasto do que eu. E você tem muitos autores, ele é um dos precoces a enxergar esse problema, muitos autores que não conseguem observar o pinheiro e descrever o pinheiro. As palavras não vêm, e não é porque falte habilidade, eu estou falando de Proust, né? Mas porque falta sentido nesse gesto. Então, como e por que escrever? Qual é a pertinência desse escrever? Sobretudo, se você olha para a história da humanidade e fala: quantos pinheiros já foram descritos, quantos aparecem nas obras literárias, por que faltaria que eu descrevesse esse pinheiro, né? Então, esse antigo e moderno se complexificam. E o Proust, de repente, ele cria toda uma forma, depois de julgar que a esperança dele estava perdida, né? Que ele já não tinha saída, que ele nunca seria o escritor que ele almejava ser, de repente ele tem uma epifania, que é o salto de um tempo para outro tempo, e a visita da própria memória, né? O que se descreve comer a Madeleine, o bolinho dele lá, e sentir o sabor da infância, e de repente ser remetido àquele outro tempo e viver com imensa intensidade aquele outro tempo, coisa que vai acontecer de novo e de novo na existência dele. E aí ele descobre: o que eu tinha para narrar
Não era o Pinheiro, o problema era que eu tentava narrar Pinheiros. E agora o que eu quero é narrar o meu passado, e a minha história, a minha infância, a minha relação. De repente, a obra dele, que estava completamente paralisada, explode e se torna esses 7 volumes, que se a gente somar, aí sim talvez seja o romance mais importante da história, né? No mínimo um dos mais vastos, mais profundos, mais sofisticados. E aí a gente volta a essa questão. A cor do Pinheiro não é antiga nem moderna. Tá, mas a literatura do Pinheiro não vai funcionar para todo mundo. Não vai dizer o suficiente para todo mundo. E muitos escritores não vão poder escrever simplesmente a partir dessa observação. E a questão de se é moderno ou antigo de escrever o Pinheiro vai ser fundamental para tantos deles, né?